Podemos começar? Oi, gente, bom dia, primeiro. A gente, hoje, assim, a CBTD pediu para conversar um pouquinho sobre uma oficina que a gente faz. É um resumo da oficina do protagonismo e felicidade. E aí eu queria compartilhar um pouquinho com vocês, assim, primeiro, onde tudo começa. E a gente acha que tudo começa no silêncio, na autoobservação. Então eu queria propor, nesse meio desse caos, que a gente conseguisse parar durante um minutinho, fechar os olhos e só prestar atenção na respiração. Pode ser? Vocês contam para mim 1 minuto? 1 minuto? Então vamos lá, vamos junto. Quem também está nos assistindo lá fora, um convite para fazer 1 minuto de silêncio. Só prestando atenção na respiração. Vamos lá. Como é que é fazer o silêncio no meio desse barulho? E a sensação de fechar o olho assim num lugar aberto, dá uma vergonhinha ou tá tranquila? Tá tranquilo? Todo mundo dado, né? E para a gente falar de protagonismo, de propósito, a gente tem que conectar com o que está dentro, né? O que está fora. Acho que existe esse chamado muito grande da sociedade, do que se espera da gente. E muitas vezes a gente vai levando a nossa carreira, né, ou pensando no nosso propósito, do que é esperado de nós. Então, esse convite do silêncio é para que a gente comece a olhar o que reverbera, o que sinaliza das conversas, do diálogo que a gente vai ter. Na verdade, não é uma palestra, é uma conversa. E a gente vai chegando junto, talvez, a alguns insights ou a novas perguntas. Não sei se a gente vai sair com muitas respostas. O convite, né, de hoje é a propósito, e é uma pergunta assim, que eu até queria saber de vocês. O que é propósito assim, para vocês? Acho que é o que nos faz agir. É como se a gente tivesse uma programação e depois, com tantos inputs, a gente vai se confundindo, a gente vai se perdendo daqui para que a gente veio, né? O que realmente nos dá prazer, o que realmente nos mobiliza. E quando a gente está falando de uma vida com propósito, a gente está falando de uma vida com uma razão. Uma percepção de que a gente impacta positivamente o sistema, o todo. É um pouco assim da nossa razão de existir mesmo. E a gente está vivendo um momento assim tão interessante, que a gente chama de mundo VUCA, né? Volátil, incerto, complexo, ambíguo, que o jeito como a gente vivia, numa certa estabilidade, ao escolher uma profissão, ou escolher um emprego, ou escolher um caminho de vida, hoje ela é tão colocada em xeque todo momento, né? A gente não tem mais verdades absolutas, né? O que o Bauman fala da sociedade líquida, muda tudo o tempo todo, está escorrendo entre os dedos. Então, assim, quando a gente começa a olhar para o propósito como um grande orientador, talvez a gente possa perceber até que a gente também vai mudando, né? Nossos propósitos, a gente vai também mudando de fase. Que numa determinada fase da vida a gente tem um propósito, e a gente pode cumprir ou não, e a gente fica preparado para ir aumentando o grau de complexidade e de felicidade. Acho que quando a gente gasta muito esforço querendo definir um propósito único, também aí vira sabe aquela busca ao santo grau, né? A gente gasta muita energia e deixa de estar vivendo. Que um dos propósitos a gente também está vivo aqui, né? Quanto mais for pela razão, mais distante a gente fica. Eu adoro esse trecho do filme, do livro da Alice, porque eu acho que representa bem uma vida sem propósito, que é a Alice conversando com o gato. O senhor poderia me dizer, por favor, qual é o caminho que eu devo tomar para sair daqui? Aí o gato responde, né? Isso depende muito para onde você quer ir. Não me importa muito para onde, retrucou Alice. Então, não importa o caminho que você escolha, disse o gato. Contanto que dê em algum lugar, disse Alice. Oh, você pode ter certeza que vai chegar, disse o gato, se você caminhar bastante. Isso tem a ver com essa crença de que realmente a gente vai chegar a algum lugar. Mas quanto mais fácil, mais identificado seja o nosso propósito, mais fluido e mais rápido mais rápido a gente chega lá. Eu, como orientadora, eu sigo o Prembaba, né? Sou seguidora do Prembaba, faço um trabalho, a Ciclos tem um trabalho muito ligado ao movimento Awaken Love. E hoje a gente está muito orientado para o papel da
das lideranças, né? Como que a gente vai se desconectando de nossos valores, e os valores são orientadores das nossas escolhas, das nossas tomadas de decisão. E aqui só para uma contextualização do que a gente vai falar de protagonismo. Quando a gente está falando de protagonismo, a gente está falando de autorresponsabilidade, que é aquele símbolo do quadradinho, né? Que é a percepção de que a gente está vivendo nesse exato momento, o resultado das nossas escolhas. Que a gente não é vítima de nada. Que ninguém é responsável pela nossa felicidade ou pela ausência dela. Então, se a gente olha para isso e a gente quebra com o jogo de acusação e de vitimismo tão presente, né, nas culturas organizacionais e na nossa relação com a carreira, a gente começa a desenvolver esse lado mais protagonista, de sentir que, não, se eu estou aqui, e se eu estou aqui por conta das minhas escolhas, eu faço parte desse problema. E se eu faço parte desse problema, eu faço parte da solução. Está em mim também solucionar. Então, é nesse caminho que a gente vai seguir esse bate-papo de hoje. As pessoas no processo de coaching ficam conversando e essa pergunta toda do qual é o propósito que eu devo seguir, eu estou vivendo o meu, eu não estou, esse looping que a gente vai entrando. E aí que eu tenho percebido nos processos de coaching grupo e individual é que tem algumas perguntinhas que são orientadoras, que nos ajudam a nos dar pistas, se a gente está lá ou não. Uma das perguntas que eu costumo fazer nas sessões é: como eu contribuo com a humanidade? Eu percebo que eu faço, gera algum impacto positivo? Eu vivo pelo dinheiro, ou eu vivo pelo medo da escassez, ou eu vivo para agradar o meu pai, para agradar a minha família, ou eu vivo para me ocupar? Se eu percebo que o que eu faço contribui, tem algum sinal positivo aí. A segunda pergunta é assim: como eu melhor aproveitar os meus talentos? É a percepção do que eu tenho de bom. Eu estou usando na plenitude. Se o valor nos aproxima, o talento é que nos diferencia. Eu gosto muito da abordagem daquele livro Descubra os Seus Pontos Fortes, dos autores são o pessoal do grupo do Gallup, de pesquisa. Eles pesquisaram 2 milhões de pessoas e perceberam que as mais bem-sucedidas são aquelas que usam seus talentos, aquilo que ela tem de bom. A gente é muito orientado para cuidar do que a gente não tem de bom, né? Desde a escola. A gente é orientado para ser medíocre, ser mais ou menos em tudo. E a gente deixa de usar o que nos diferencia. A gente vai se tornando igual. A outra pergunta que eu gosto de fazer é de que forma eu posso ser a minha melhor versão. Se eu entendo que eu estou o tempo todo em processo, que é todo mutante, e se eu entendo que eu posso ser melhor, né, viver o meu talento, viver o meu melhor, me torna uma pessoa melhor. A outra pergunta é: se eu não precisasse ganhar dinheiro com o meu trabalho, o que eu faria? Estaria aqui? Eu iria para aquele escritório todo dia? Eu estaria convivendo com aquelas pessoas? Eu estaria nesse mercado? E assim, é interessante às vezes, porque quando a gente fala de propósito, às vezes a gente mistura propósito com profissão. Por exemplo, uma pessoa que me responde que o seu propósito é ser médico. Será que é ser médico mesmo? Ou será que é ajudar pessoas? Porque quando a gente, até muito pouco tempo atrás, a gente pensava muito pouco em propósito, a gente pensava muito em estabilidade e profissão, né? Então a gente se formava em alguma coisa. Só que se a gente sabe agora que a gente nunca está formado, a gente pode fazer novas carreiras dentro de uma carreira ou novas carreiras ao longo da vida. Então, por exemplo, alguém que fez medicina, que entende, que acha que seu propósito é ajudar os outros a terem uma vida com qualidade, com saúde, eu posso transitar em várias áreas. Eu posso ser administradora, eu posso trabalhar com alimentação, eu posso ser um cuidador. Eu posso ir muito além da medicina clínica, mesmo não me afastando totalmente da minha formação. E a última pergunta, que é uma dica, que é assim: quando a gente está fazendo o que a gente faz, a gente está presente?
Ou a gente está com a cabeça pensando em 10.500 coisas e no passado, no futuro. Quando a gente está vivendo o nosso propósito, o tempo passa muito rápido. Quando a gente está fazendo o que a gente gosta, o que a gente é, quando a gente olhou, a gente já passou da hora. A gente consegue ser mais generoso, a gente consegue fazer uma sessão de mais 15 minutos, a gente consegue dar uma aula de 1 hora a mais, a gente consegue interagir, estar entregue ali no fluxo de uma forma melhor. Uma outra dica que eu gosto de usar em relação a propósito e carreira é a gente começar a se fazer perguntas e pensar sobre a gente de uma forma mais holística, menos estrito senso. Tem uma imagem que são 3 grupos de pergunta que eu gosto de me fazer, né? A primeira é assim, o que eu faço com muita fluidez, com muita facilidade? Que pode ser uma habilidade, um dom, né? Um talento, na verdade, é uma capacidade excepcional que você tem para alguma coisa, né? E pode ser uma coisa que você tem aprendido. Então, eu tenho muita facilidade com números, com Excel, com programação, eu tenho facilidade com pessoas, eu tenho facilidade de comunicação. Não sei, o que você faz nadando de braçada com pouco esforço? Aí tem uma dica de onde é o seu propósito. Uma outra dica sobre propósito é assim, como eu gosto de ser tratada, como eu gosto de me relacionar no ambiente profissional. Sou uma pessoa mais formal, sou uma pessoa mais próxima, eu gosto mais de processo do que de gente, eu gosto mais de inovação do que de sustentação. As relações de trabalho extrapolam ao trabalho e vão para a vida social. Tudo isso vai dando dica de como você quer interagir com o mundo. Aonde está a sua zona de conforto. E a outra coisa, que é o terceiro grupo, é do que empolga você. O que te dá tesão de fazer. Aquilo que você acorda assim, hoje eu vou fazer isso. Essas 3 perguntas orientam profundamente para a percepção do nosso propósito. Eu vou dar o meu exemplo e eu vou convidar vocês para conversarem sobre isso. Então, assim, quando eu penso o que eu faço com muita facilidade, eu faço com muita facilidade, eu tenho a capacidade de ver o que a pessoa tem de bom. Então, na minha história de liderança, eu sempre puxei as pessoas para fazerem aquilo que elas performariam mais. E as pessoas que trabalharam comigo cresceram muito rápido e têm carreiras bem sustentadas. Então, eu posso dizer que eu faço bem gestão de pessoas. Mesmo hoje sendo uma líder, mas não tendo equipe direta. Eu tenho uma rede de consultores associados, mas eu consigo olhar os talentos, o que aquela pessoa tem, aonde, em que projeto eu vou colocar. Quando eu penso no que me empolga, o que me empolga é gente. Eu gosto de gente. Eu fiz psicologia para saber da vida dos outros, essa é a verdade, né? Adorava os dramas alheios. Me empolga a humanidade, as dores, os dilemas, o que está por as entrelinhas. Eu gosto de gente, E quando eu penso no que eu faço com muita facilidade, né? Como é que eu gosto de ser tratada? Eu gosto de uma relação muito próxima, muito informal, muito intimista. Eu gosto de olhar no olho, de saber que eu conheço as pessoas e que as pessoas me conhecem. O que vocês acham que é um ponto central da minha história que eu contei para vocês, esses 3 eixos? O que eu faço com facilidade, o que me empolga e como eu gosto de ser tratado e tratar. Tem algum ponto que vocês acham que está em comum? Pessoas. Bingo, é isso. Gente, pessoa. Então eu posso ocupar, como foi a minha história profissional, cargos de executiva, de liderança, em projetos de gestão de pessoas, mas eu posso estar aqui, ser consultora, eu posso estar no atendimento. Tudo que envolva a gente, tudo que eu perceba, que eu me sinta impactando positivamente a vida das pessoas, eu estou bem encaixada. Eu estou no meu propósito, porque o meu propósito é desenvolver pessoas e organizações. Eu quero criar ambientes mais saudáveis no mundo corporativo. É esse o meu propósito. E eu acredito que isso se dá pelas conexões.
Aí eu estou bem encaixada. Agora, onde eu vou entrar, que projeto vocês vão me colocar, aonde eu vou estar falando, isso é o que menos importa. Importa saber que eu estou ali com pessoas. A gente já está encerrando, então para entrar aqui, assim, por que propósito com felicidade? Porque a sensação de felicidade, essa sensação de bem-estar, de alegria, ela tem muito a ver, ela nasce muito da vivência do propósito. A gente está acostumado assim, a pensar de que o que a gente faz na vida profissional talvez seja para nos sustentar, ou que a gente é mais feliz na vida familiar, ou que é só feliz na vida profissional, ou é só feliz na vida social. Mas, na verdade, a gente é um só. A gente é um ser integrado, integrável. Nós somos sistemas abertos, a gente depende um dos outros, né? Eu adoro uma frase do Siri Prembaba, quando ele diz que a gente gasta muita energia para se provar como gota, que é quanto a gente gasta de energia para se mostrar um indivíduo, mas que, na verdade, a gente é oceano. A gente é oceano. Então, é por isso que a gente ouve as histórias, e a sua história é a minha história. A tua dor é a minha dor, o teu desejo é o meu desejo. E a gente vai, nessa interação, se modificando um com os outros, né? Então, quanto mais pessoas, né, alinhadas no propósito e felizes, mais a gente vai ser feliz. Então, só para encerrar, quando a gente está falando do conceito de felicidade, do Ikigai, a gente traz essa percepção da autoestima, que é da autoaprovação do que a gente faz. Essa percepção de cuidar, de respeitar os nossos limites, de saber até onde a gente pode ir de uma forma que seja digna, que respeite a nossa essência. Quando a gente está falando de autorrealização, tem a ver também com aprovação do que a gente faz, mas assim, tem a ver com estar aberto para ser cada vez mais e melhor, ter aquele olhar para o autodesenvolvimento, para o autoconhecimento, para aprender a ser diferente. Quando a gente está falando de relacionamento, é a percepção de que a gente tem uma rede que nos sustenta, de pessoas, que não precisa ser enorme, a gente não precisa ter 500 amigos no Facebook, ou ser a melhor amiga de 45 mil pessoas, mas as pessoas que eu tenho perto, eu confio, eu posso contar, eu pertenço, isso nos dá felicidade. E a última é a capacidade de olhar o futuro com um olhar mais otimista. Olhar para o que nos acontece e para os momentos que a gente está meio perdido, entendendo que é só uma fase, porque no final tudo vai dar certo. Então, assim, nesse bate-papo super curto que eu queria passar para vocês, assim, gente, é só uma fase. Vai dar tudo certo e a gente está junto. A hora repensando a vida profissional, hora repensando como proporcionar isso para as pessoas nas empresas, já que nós estamos falando de desenvolvimento, né? E se tem alguma mensagem que eu gostaria de dar, é para que a gente possa olhar para o que nos acontece com bastante gratidão, com um olhar de agradecimento e com a capacidade de perceber que realmente a gente não está sozinho nesse barco. Então, queria me colocar à disposição para depois a gente conversar mais um pouco, se vocês quiserem. E dizer assim que a gente está passando por um momento de mudança planetária mesmo, né? A gente está sem saber para onde ir. Mas a resposta não está fora, está em olhar para dentro. Então, tudo que a gente puder fazer de silêncio, de meditação, de práticas, de autoobservação, e começar a ouvir, né, o sentir e não o pensar, é para lá que o caminho vai se abrir. É isso, pessoal. Muito obrigada pelo papo.